Olá, agora que já trabalhaste um pouco com a derivada de uma função, vamos aplicá-la à resolução de problemas. Vamos utilizar alguns exemplos para sistematizar este capítulo. Ora bem, os problemas de tipo desta altura são problemas de modelação e optimização. O que é que isso significa? Significa arranjar o modelo, ou seja, arranjar a função e depois optimizar. E optimizar é achar o máximo ou o mínimo e para isso fazemos a derivada. Portanto, primeiro e talvez a parte mais difícil será encontrar a função. Então vamos ver os tipos usuais de exercícios. Um dos tipos de exercícios que aparece muito é, dada uma função f, dado o gráfico da função f ou dada a expressão da função f, temos um ponto que se desloca em cima da função e que origina um triângulo, que pode ser, por exemplo, este, em que é dito que há aqui uma simetria, que o OA é exatamente o dobro de O até aqui. Portanto, do OA é o dobro. Se o ponto P tiver abscissa x, se esta for a minha incógnita, então do OA será o dobro de x. Portanto, aqui o exercício determina as coordenadas do ponto P para que a área do triângulo seja máxima. Ou seja, nós temos que arranjar a fórmula para a área do triângulo e depois maximizar, depois achar o máximo. Começamos por usar a fórmula da área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. A base é OA vezes a altura sobre 2. Ora bem, e o que é a altura? Se o ponto P está em cima da função f, significa que a imagem de x, ou f de x, corresponde exatamente a este y, a esta medida. Portanto, isto aqui a altura será f de x. Portanto, e assim temos f de x. Claro que f de x teria que ser dado, neste caso, e então teríamos esta função, em que do O até o A corresponde exatamente a 2x vezes a altura, f de x, sobre 2. Depois daria para simplificar. Eu chegaria à função, desde que me dessem a função f de x, eu punha aqui, tinha a minha função, e a seguir tinha que achar a área máxima. Ou seja, teria que fazer a derivada, teria que fazer os zeros da derivada, achar os zeros, neste caso seria um zero, um resultado, e depois podíamos fazer a tabela para justificar se é máximo ou se é mínimo. Portanto, provavelmente seria uma coisa assim, aqui num valor que eu não sei qual é, portanto a função teria aqui um máximo relativo. Portanto, esta parte do achar o máximo e o mínimo vocês já viram nos vídeos anteriores, que é no capítulo da monotonia e extremos. Agora, a parte da modelação, a parte de achar a função é que poderá ser mais complicado. No caso de trabalharmos com um ponto em cima de uma função, lembrem sempre que o y corresponde à imagem de x, corresponde ao f de x. Vamos passar já ao próximo exemplo. O próximo exemplo, também muito comum, é, por exemplo, quando temos uma figura qualquer, por exemplo, neste caso seria uma caixa de cartão, ao qual teremos aqui uma folha de cartão e foi retirado estas medidas aqui para poder fazer a caixa. Portanto, eu vou dobrar para ficar com a caixa. Vou dobrar por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Portanto, esta medida que eu tirei é de valor x, não sei. Aqui também, todas elas medem x porque é a altura da caixa. Dizem-nos ainda que a folha mede 30 cm por 20 cm. E queremos saber, então, qual é que deve ser o tamanho deste corte, desta dobra, para que o volume desta caixa seja máximo. Ora bem, então, como é que eu vou fazer o volume desta caixa? Se isto dobrar, eu fico com uma caixa em que isto é a minha altura, é o meu x, e preciso saber estas duas medidas, porque o volume será o produto destas três medidas. Ora bem, uma delas será daqui até aqui,
quanto é que isto mede? Ora bem, se daqui a aqui é 20, se eu tenho aqui x e aqui x, portanto este será 20 menos 2x. Pelo mesmo raciocínio, se daqui a aqui é 30, se este mede x e este também mede x, então daqui até aqui será 30 menos 2x. Portanto, eu tenho aqui então as duas medidas e a altura que será o meu x. Qual é que é então o volume desta caixa? O volume é o produto desta vezes esta, portanto, simplificaria isto e tinha o volume, a expressão simplificada do volume. Depois, se eu quisesse descobrir o volume máximo ou o volume mínimo, neste caso o volume máximo, eu teria que fazer de novo a derivada e depois igualar a zero, descobrir os zeros, x igual, para poder completar a tabela do derivada com v. Aqui importa-me também falar do domínio. Nos problemas o domínio não será R. Neste caso, o meu domínio é os valores que x podem tomar. Os valores que x pode tomar não pode ser qualquer valor. Para já o x é uma medida, por isso terá que ser positiva. E depois, uma maneira fácil de nós percebermos qual é o domínio é que todas as medidas têm que ser positivas. Todos os lados têm que ser positivos. Portanto, se eu fiquei com 3 lados, eu tenho que garantir que os 3 lados são positivos. Portanto, o x tem que ser maior que 0, o 30 menos 2x tem que ser maior que 0 e o 20 menos 2x tem que ser maior que 0. Ao resolver estas 3, eu fico com a minha resposta, já depois de fazer isto. O x tem que ser maior que 0, mas tem que ser ao mesmo tempo menor que 15 e menor que 10. Portanto, neste caso, o domínio será de 0 a 10. Já no exercício anterior, também o domínio teríamos de ter em atenção a função f, provavelmente seria dado. O domínio, se nós usarmos na tabela aqui menos infinito a mais infinito, vamos ser penalizados porque não é esse o domínio da função. Vamos passar para mais um tipo de exercícios. Um tipo de modelação. Outro tipo de modelação que aparece muitas vezes é quando temos, por exemplo, um triângulo e temos desenhado aqui um retângulo aqui dentro. Já saiu este exercício e outros idênticos. O que é que temos aqui como problema? Nós queremos saber qual é que são as medidas deste retângulo para ter a área máxima. Queremos a área do retângulo máxima, em que sabemos que aqui mede, por exemplo, 12 e a altura do triângulo é, por exemplo, 10. Portanto, quanto é que deve valer quanto é que devem medir este retângulo para que a área seja máxima? Ora bem, eu vou considerar aqui, vou dividir este triângulo a meio, não precisaria, mas ajuda-me a raciocinar, e vou denominar esta medida, por exemplo, esta, mas podia usar outra, mas esta pode ser, por exemplo, o meu x. Então, se nós repararmos aqui, nós temos aqui dois triângulos semelhantes. Posso considerar o triângulo grande, o triângulo aqui de fora. Este é semelhante, por exemplo, a este. Vou representar aqui ao lado. O grande, que eu conheço as medidas, que é daqui a aqui é 6 e de altura é 10. E este aqui de cima, em que esta medida é x e esta medida é que eu não conheço. Vou utilizar um y. Este y é temporário até eu conseguir relacionar. Ora bem, como são triângulos semelhantes, eu vou usar a semelhança de triângulos, ou seja, uma proporção. Neste caso, 10 corresponde a y, pode ser em regra de 3 simples ou em proporção. 10 corresponde a y, assim como 6 corresponde a x. Isolando o y igual a 10x sobre 6. Ou seja, y igual a 5 terços de x. Conclusão, já não preciso chamar isto y, mas sim 5 terços de x. Conclusão, esta altura daqui a aqui é 5 terços de x. Logo, esta, que será a largura do retângulo, esta será o 10 menos os 5 terços de x. Portanto, esta aqui será 10 menos 5 terços de x.
Neste momento já tenho todas as medidas do retângulo em função de x. Portanto, o meu comprimento retângulo é o dobro de x, é 2x. Já posso fazer a área. É 2x vezes a altura, que é 10 menos 5 terços de x. Portanto, aqui já cheguei à área, posso simplificar. Esta é a parte mais difícil, é a modulação. Mais uma vez, eu para achar o domínio vou fazer... O x tem que ser positivo e a outra medida, que é 10 menos 5 terços de x, também tem que ser positiva. Ou seja, resolvendo isto, vai dar x menor que 6. O meu domínio é de 0 a 6. Portanto, cheguei à função, será a parte mais difícil. Agora, para achar o máximo, faço de novo a derivada, os zeros da derivada e a tabela para justificar que é o máximo. Portanto, temos aqui alguns exercícios. Gostaria de fazer ainda mais um exercício típico que já saiu várias vezes. Por exemplo, um retângulo em que estes três lados têm uma cerca e este não, e queremos saber qual é a área máxima deste retângulo, sabendo que a cerca tem de comprimento 100 metros. Portanto, neste caso sei que tem 100 metros estas três medidas e eu quero achar o retângulo da área máxima. Como é que eu posso fazer isto? Ora bem, preciso de utilizar aqui uma incógnita. Este pode ser o meu x, portanto isto é o meu x, e este lado não é igual, portanto será o meu y. E eu tenho que arranjar a maneira de relacionar o y, ou de escrever o y à custa do x. E a informação é aquela, é que a cerca mede 100, ou seja, 2x mais y tem que dar 100. E isto faz-me chegar ao valor do y, que é 100 menos 2x. Portanto, já não preciso do y e fica uma função em ordem a x. Em função de x. Portanto, a área deste retângulo será largura vezes comprimento. Portanto, x vezes 100 menos 2x. Esta é a fórmula da área. Claro que eu simplifico. A seguir, para achar os máximos ou os mínimos, eu tenho que derivar, igualar a zero a derivada e preencher a tabela. De novo, para falarmos do domínio, eu sei que o meu x tem que ser maior que 0 e 100 menos 2x tem que ser maior que 0. Conclusão, fica um x menor que 50, o domínio é de 0 a 50. Portanto, isto é modulação e optimização, serão provavelmente dos exercícios mais difíceis porque vocês têm que achar a função. Quando a função é dada, tudo é mais simples porque é só para fazer a segunda parte, que é derivar, achar os zeros da derivada e concluir na tabela, concluir os máximos ou mínimos. Espero ter ajudado. Vocês aí no link têm uma ficha de trabalho com muitos exercícios destes. Pratiquem, que tudo se torna mais simples. Bom trabalho.